Fala galera, beleza? Professor Léo da Física mais uma vez com vocês, trabalhando tópicos importantes para a prova do seu vestibular e do seu Enem. Dessa vez eu vim com um tópico de resistores a pedidos da galera. O que vem a ser um resistor? Onde é usado um resistor no nosso cotidiano? Bom, primeiramente, entendendo que corrente elétrica é o movimento das cargas elétricas, e essas cargas elétricas movendo dentro de um fio, se não tiver nada para atrapalhar a passagem das cargas, elas vão se movimentar com uma velocidade muito grande. E aí essas cargas começarão a colidir entre si e elevará demais a temperatura do fio. Essa temperatura se elevando vai fazer com que o fio pegue fogo. Então eu preciso de colocar algo para atrapalhar a passagem das cargas. Eu preciso de colocar alguma coisa que resiste à passagem das cargas. Eu preciso de colocar uma coisa que tenha uma certa resistência à passagem das cargas. E aí vem um resistor. O resistor é nada mais do que um fio que vai atrapalhar a passagem das cargas elétricas. Ou seja, ele tem uma resistência à passagem das cargas elétricas. Além dele atrapalhar a passagem das cargas elétricas, a sua outra função seria transformar aquela energia elétrica que chega até o resistor e transformá-la em energia térmica, chamada de efeito Joule. Então, tudo na sua casa que pega energia elétrica e tem única função de transformar em calor é chamado de resistor. Por exemplo, o chuveiro tem um fio que tem uma resistência que transforma em calor. O forno elétrico, não sei se vocês já observaram, mas o forno elétrico ele tem uns caninhos que ficam vermelhos. Aqueles caninhos não são as resistências. Na verdade, aqueles canos, eles são ocos. E dentro do cano vai um fio e esse fio sim é a resistência. A unidade de medida de resistência elétrica é o ohm, onde usa-se a letra grega ômega, que parece com uma ferradura. E o símbolo da resistência é esse dente de serrote que eu tenho aqui. Toda vez que você vê esse símbolo dentro de um desenho, dentro de um circuito elétrico, representa então um aparelho que pega energia elétrica, transforma em térmica e que vai atrapalhar a passagem das cargas elétricas. Um cara que estudou isso então, em homenagem a ele, foi o Ohm, onde ele bolou duas leis. Nessa nossa aula, nós vamos ver apenas a primeira lei de Ohm e posteriormente veremos a segunda. O que o Ohm queria dizer com sua primeira lei? Ele dizia que quanto mais tensão, quanto mais energia você fornece às cargas elétricas, mais rápido as cargas tendem a mover. Lembrando que a tensão é a energia que uma fonte, ou seja, uma pilha, uma bateria, tem. Ela fornecendo essa energia para as cargas, as mesmas vão entrar em movimento. Então, quanto mais energia eu forneço, mais rápido as cargas se movem. Então, a linguagem técnica seria que a tensão é proporcional à corrente elétrica. Então, se eu aumento a minha tensão elétrica, que eu gosto de usar a letra V, onde alguns livros e alguns professores gostam de usar a letra U, onde eu aumento a minha tensão, consequentemente, eu vou aumentar a minha corrente elétrica, representado pela letra I. Então, quer dizer que são grandezas diretamente proporcionais. Bom, vamos pensar o seguinte. A resistência, ela atrapalha a passagem das cargas. Isso quer dizer que se eu elevo essa minha resistência, eu vou diminuir a passagem de cargas. Eu vou diminuir a corrente elétrica. Então eu posso falar que a minha resistência, se eu
aumento, eu vou diminuir a minha corrente elétrica. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. E aí vai chegar na equação da primeira lei de Ohm, onde eu gosto de dizer que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então você ri. E no dia do Enem você pensou e chora, né? Eu tenho certeza que você pensou e chora. Não, você não chora. Você só tem alegria. Ou seja, vai ser aí que você vai ter o resultado para você ingressar na sua faculdade. E daí, a primeira lei de Ohm é você rir, ok? Onde a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Se é uma grandeza diretamente proporcional à tensão com a corrente, eu vou colocar um gráfico de tensão dado em volts e corrente dado em amperes. Como eu tenho, então, uma grandeza proporcional, eu vou ter, então, uma reta linear. De modo que eu vou aumentando a minha tensão, então eu vou ter a minha tensão 1 e a minha corrente 1 proporcional. Eu vou ter a minha tensão 2 e eu vou ter a minha corrente proporcional. Eu vou ter a minha tensão 3 e a minha corrente proporcional. Bom, se eu pegar a minha tensão 1, dividir pela corrente 1, se eu pegar a tensão 2, dividir pela corrente 2, se eu pegar a tensão 3, dividir pela corrente 3, eu sempre vou encontrar o mesmo valor. Ou seja, o valor que eu vou encontrar vai ser a minha resistência. Ou seja, esse gráfico, ele obedece à primeira lei de Ohm, onde fala que esse meu resistor, ele é ômico, cuja sua resistência, ela é constante, ela não vai variar. Ah, e mas se a resistência variar? Aí não vai obedecer à primeira lei de Ohm. Como assim? A função de uma resistência é pegar energia elétrica e transformar em calor. Então, se você tem passagem de cargas elétricas, a temperatura começa a se elevar e, quando a temperatura se eleva, as moléculas se agitam, atrapalhando a passagem das cargas. Em outras palavras, variando a resistência. Quando eu tenho um resistor que não obedece à primeira lei, ele é um resistor cujo gráfico não é linear, ou seja, ele não é ômico. Então a sua resistência ela é variável. Se vocês perceberem, eu vou aumentar a minha tensão, eu vou aumentar a minha tensão, eu vou aumentar a minha tensão, V1, V2 e V3. E as correntes elétricas, elas não vão aumentar na mesma proporção. Ou seja, a resistência, a tensão e a corrente elétrica, os três são variáveis. E uma grandeza que influencia na variação da resistência é a temperatura. A temperatura influencia na resistência, ok? E esses gráficos já caíram na prova do Enem de PPL, Pessoas Privadas da Liberdade. Vamos ler a questão. Questão 108. Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico tensão versus corrente.
Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação V, onde o V é a tensão, é igual a 10 vezes I, onde o I é a corrente, mais I elevado ao quadrado. O gráfico de resistência elétrica R do resistor em função da corrente é. Pois bem, galera, como lido na questão, é um gráfico que obedece à primeira lei de Ohm, onde nós temos a tensão em função da corrente por ser uma reta linear. O cientista, então, ele determinou que a tensão é 10I mais I ao quadrado. Se vocês observarem, então é uma função segundo grau. Mas, como o gráfico ele é linear, eu vou pegar, então, a equação de você rir e no lugar da minha tensão vou substituir por 10I, 10 vezes a corrente, mais I elevado ao quadrado, é igual a R vezes I. O que nós temos de comum em todos os livros é a corrente elétrica. Então, a matemática linda, maravilhosa, me permite cortar essa corrente com esse quadrado e essa corrente. De modo que eu vou chegar, então, a uma resistência de 10 mais I. É uma equação de primeiro grau, então, tem que ser uma reta onde essa reta vai partir da unidade 10, que é a resistência, e ela vai ser proporcional à corrente, ou seja, à medida que a corrente for aumentando, a resistência também vai aumentando. Então, a opção correta seria não partindo do zero, ou seja, não partindo da origem, mas partindo do 10 e uma reta crescente, assim como a letra D. Beleza? Pessoal, então fica aí a dica. Lembre-se que uma resistência só atrapalha a passagem das cargas e transforma energia elétrica em térmica, onde essa equação ela é de suma importância para a sua prova do Enem. Ok? Galera, brigadão então, com Deus e até a próxima. Valeu, galera!